Até 2025, o Brasil será o sexto país do mundo com o maior número de pessoas idosas, segundo dados da OMS. E também segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2012 e 2017, a população de idoso no país saltou de 25 milhões de pessoas para 30 milhões. No mesmo período, o número de homens e mulheres com 60 anos ou mais nos albergues públicos cresceu de 45 mil para 60 mil. O desamparo familiar cresce mais rápido do que a expectativa de vida, e o abandono de idosos é muito frequente, inclusive na cidade de Barra Velha, como explicam a assistente social Luísa Breis e a psicóloga Keisiane da Rosa. Aqui no Centro de Referência de Assistência Social, nós temos identificado, principalmente no ano de 2023, um aumento bem expressivo no número de casos que a gente recebe de abandono da pessoa idosa. Então, inclusive por essa alta demanda, no ano passado a gente abriu 2 grupos novos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos aos idosos, né? São grupos que acontecem semanalmente, uma reunião mesmo para que o público idoso possa trabalhar questões sociais também, mas ter de fato o convívio comunitário, que é tão importante, né, para esse público que muitas vezes se sente abandonado, né, se sente sem apoio da família, não tem mais amigos, né, esse vínculo. Então aqui a gente trabalha bastante nesse sentido, né? A gente, quando recebe casos assim, faz atendimento não só do idoso, mas da família em completo, né, para entender qual é o contexto familiar de fato. E trabalha também com questões de mediação dessas famílias. Às vezes são conflitos pequenos que a gente consegue também resolver, né? Prevenindo aqui, fazendo um trabalho do CRAS, que é a prevenção, para que esse idoso não venha chegar numa situação de abandono. Esse abandono, ele não é só físico ou material. Muitas das vezes o idoso, ele também sofre alguns tipos de abandono, seja ele afetivo, emocional, psicológico. Então o idoso, quando ele começa a dar alguns indicativos, por exemplo, esquecimento, alguma falta de equilíbrio, algumas partes cognitivas do idoso, já é alguns sinais que ele precisa de atenção. Ou seja, muitas das vezes o idoso está em casa, está sob os cuidados, não está faltando nada. Mas esse idoso começa a sinalizar muitas dores no corpo, algumas patologias sem caso clínico. Então, o idoso já está sinalizando que ele precisa de outros cuidados. Então, observar se esse idoso está inserido na rede ativa social dele, ou seja, ele está fazendo algumas atividades fora de casa, ele está conseguindo ter a autonomia suficiente para indicar que ele precisa de alguma coisa, os amigos, atividades, para que isso possa trazer mais qualidade de vida para ele. Então é importante identificar 2 situações diferentes, né? Se é uma denúncia de fato de um abandono mais afetivo e social, pode ser feita diretamente aqui no CRAS, porque a gente já consegue identificar essa família, acessar esse idoso, já inserir ele em algum grupo, né? Trabalhar nesse sentido. Agora, se a gente identifica uma situação de fato de abandono material, emocional, que tem trazido graves consequências para esse idoso, né? A gente pode fazer essa denúncia direto no Disque 100, que é esse canal nacional, né? Em que também tem resguardado essa identificação da pessoa que está fazendo a denúncia. Então pode ficar tranquilo, né? Mesmo sendo vizinho, muitas vezes a gente sabe que a comunidade fica receosa, né? De criar conflitos, mas essa denúncia ela é completamente anônima. Rede Mar Azul informando uma região com mais de 1 milhão de catarinenses.